Olá, alunas e alunos dos terceiros anos do Técnico Integrado em Alimentos, em Química e também Açúcar e Álcool no Instituto Federal. Eu estou gravando esse vídeo para dar as boas-vindas para vocês, tanto para os alunos que eu já conheço em sala de aula, né, que é o pessoal do Técnico em Alimentos, que eu estou junto com eles desde o primeiro ano, estou morrendo de saudade de vocês, e também para me apresentar para os alunos do técnico em Química e também do técnico em Açúcar e Álcool. É lógico que eu queria estar iniciando esse ano letivo de 2021 nas nossas salas de aula, com todos vocês, revendo os alunos que eu já dei aula, conhecendo, né, os rostinhos, o jeito de ser, a voz, né, dos novos alunos, dos alunos que eu ainda não dei aula. Mas, assim, infelizmente, isso não está sendo possível ainda, né? Nós estamos atravessando o pior momento da pandemia, desde que ela começou, e nós ainda não temos, né, uma vacinação em massa. Ainda não foram, né? Muitas poucas pessoas foram vacinados. Então, eu penso também que nós devemos, né, fazer coletivamente esse pedido, esse apelo, para que a vacina chegue até nós, para que nós possamos retomar, né, a nossa vida de uma forma mais normal. Eu imagino quanto o ensino à distância impacta na vida de vocês, né? Vocês tiveram um ano presencial, daí um ano à distância, e agora estão continuando, né, o terceiro ano, que é o ano que vocês vão se formar, também à distância, né? Então eu espero que logo a gente possa se encontrar, ter as nossas aulas presencialmente. Então, para quem já me conhece, né, meu nome é Patrícia, quem ainda não me conhece, né, o meu nome é Patrícia. Eu estou no Instituto Federal de Matão desde 2016, mas eu dou aula desde 2013. Então, eu já dei aula, né, no ensino médio na escola pública, na escola particular, também já dei aula na escola técnica, na escola, no ensino superior, também trabalhei em algumas faculdades. Eu gosto muito de dar aula, então eu estou sempre, sempre disponível para solucionar as dúvidas, para ajudar os meus alunos no que eles precisarem. Contem comigo assim para tudo. Eu vou estar sempre acessível a vocês, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre como nós vamos trabalhar este ano. Eu sou a professora tanto de Filosofia 3 como de Sociologia 3, né? Se antes nós tínhamos, no primeiro e no segundo ano, 2 aulas de filosofia e 2 aulas de sociologia, agora nós temos apenas uma aula de cada disciplina, o que diminui muito o nosso tempo, tá? Então, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar de maneira interdisciplinar, juntas, a filosofia e a sociologia. Por quê? Porque os conteúdos conversam entre si e as abordagens se complementam. Né? Faz 3 anos que eu estou dando aula para os terceiros anos, tanto de filosofia quanto de sociologia, e essa forma interdisciplinar que eu testei, a outra forma, tentar trabalhar separado sociologia e filosofia, não deu muito certo, criou muita confusão, roubou muito tempo da gente, e a forma interdisciplinar ela se mostrou melhor. Tá? Então vejam bem, vocês vão acessar o Moodle apenas essa disciplina, Filosofia 3, Sociologia 3, a que eu dei esse nome, tá bom? Então, a aula vai ser válida, a aula é a aula das 2 disciplinas, e as atividades, tanto para presença quanto para nota, valem para as 2 disciplinas, tá? Então, quando vocês acessarem o Moodle e tiver escrito, essa aula vale uma presença, significa que ela vale uma presença em filosofia e uma presença em sociologia. A nota vai valer também para as 2 disciplinas, então é a mesma nota, tá bom? Tô falando isso porque, né, no SWAP vocês vão encontrar Filosofia 3 e Sociologia 3, né? Mas vai ser a mesma nota e as mesmas presenças, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre os conteúdos que nós vamos estudar esse ano. Nós vamos estudar bioética. O que é isso, pessoal? É a ética, é a reflexão ética sobre a vida,
tá? Tanto sobre a vida humana, quanto sobre o meio ambiente, como sobre a vida dos outros seres, né? Sobre a vida dos animais, né? É a ética que nos aponta limites, né? Do que nós podemos e do que nós não podemos fazer. E quando é a vida que está em jogo, essa reflexão é muito importante, tá bom? Nós vamos estudar também ideologia. O que é ideologia? Né? Como a ideologia está presente na sociedade, como a ideologia ajuda a formar a nossa maneira de pensar, formar ou deformar, né? Nós vamos ver isso. Nós vamos estudar também a indústria cultural, que é a indústria do entretenimento, cinema, TV, rádio, YouTube, mesmo os fast foods, né, a cultura de forma geral. Então, nós vamos entender esse fenômeno da indústria como cultura, que é um fenômeno que ocorre na sociedade capitalista. Nós vamos estudar também direitos humanos, o que são os direitos humanos, a importância deles, né? Os direitos humanos, eles são algo assim tão necessário, tão básicos e andam sendo tão maltratados ultimamente. Né? Tem um monte de gente que não sabe nada sobre direitos humanos, que sai por aí destruindo a ideia de direitos humanos. Então, nós vamos entender de fato o que é direitos humanos, para que vocês possam entender a importância de defendê-los. Nós vamos estudar também o que é a cidadania, como a cidadania é construída na história, o que ela é e também as particularidades da cidadania no Brasil, tá? A cidadania ela tem uma feição diferente aqui no nosso país, né? O processo de construção dela não é igual ao que ocorreu na França, na Inglaterra. Então, nós temos que entender também o nosso país, né? Nós vamos estudar também instituições políticas, né? Com foco no Brasil, mas instituições políticas de forma geral. O que é o Estado? O que é o governo? Quais são as várias formas de governo que existem? Né? Monarquia, monarquia constitucional, monarquia parlamentarista, república parlamentarista, república presidencialista e por aí vai. Nós vamos estudar eleições e partidos políticos. Aí sim o foco é no Brasil. Como são as eleições dentro do Brasil e o processo eleitoral dentro do Brasil. E nós vamos estudar também um pouco de alguns autores da sociologia brasileira que nos ajudam a compreender o Brasil. Por que que nós somos assim? Né? A história sociológica do Brasil ela é muito assim importante para nós entendermos os desafios e os dilemas do nosso país, tanto na história quanto no momento presente, tá bom? Como eu faço meu atendimento, tá? Vocês podem ver que aqui no começo da disciplina no Moodle eu criei um fórum geral. Vocês podem usar esse fórum para fazer pergunta tanto sobre o conteúdo, ai professora, não entendi direito isso, preciso de outra explicação. Ou sobre as atividades, né? Tirar dúvidas sobre como é para fazer as atividades, tirar dúvidas sobre textos. Eu atendo também pelo WhatsApp, tá bom? Então, eu vou estar no grupo da sala de vocês, eu vou deixar recadinho lá para vocês, mas vocês vão ter meu contato. Então, quando tiver alguma dúvida, entra no privado comigo, eu explico a matéria de uma maneira individual, se for preciso, tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, nunca fiquem com dúvida, sempre me chamem e força para nós, né? Mesmo nessa situação de distanciamento, que a gente consiga fazer o melhor, né? Que vocês consigam aí ter um aprendizado e construir o conhecimento de vocês e contem comigo para isso, tá? Então sejam bem-vindos e bons estudos.